basta inventar um produto, é preciso proteger a ideia. E hoje nós temos essa patente registrada no Brasil e em mais 148 países. O Via Legal de hoje trata desse assunto que já foi parar na justiça. Hoje, quem busca o registro da patente encontra muitas dificuldades. O Brasil é um dos países que tem o menor número de patentes registradas. E a partir daí começamos a investigar quais seriam esses motivos. A gente também fala de planos de saúde. Apesar das restrições legais, algumas empresas ainda impõem reajustes abusivos a idosos. Eu fiquei perdida realmente. Porque é um gasto assim absurdo, de 400 e pouco passar para 800 e tanto, 850, muito caro. Tem muito mais no Via Legal, que começa agora. Um episódio de violência que terminou com a morte de um vigilante. Esse fato foi o ponto de partida para que o INSS fosse à justiça com a intenção de responsabilizar a empresa pela tragédia. O Instituto perdeu a chamada ação regressiva, mas o caso chama atenção para os perigos que envolvem a rotina desses profissionais. Quem é do ramo garante. Dentro de um carro forte, a sensação é a de que um ataque criminoso pode acontecer a qualquer momento. Mais cedo ou mais tarde, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e a bala, não sabe nem de onde vem. De acordo com o sindicato, que representa os trabalhadores do setor, nos últimos 6 meses foram registrados 10 ataques a carros fortes só no Rio Grande do Sul. Em 7 deles, a ação dos bandidos não teve êxito. A estrada é o ataque mais violento. Se tem mais tempo, tem mais planejamento também, né? Talvez com informações privilegiadas, talvez eles tenham. E é um ataque que ele já é planejado, ele já é arquitetado, ele já sabe alguma coisa. Por causa dos riscos envolvidos na profissão, os vigilantes usam armamento pesado e estão sempre de colete. Cuidados que não são suficientes para evitar tragédias. Em abril de 2003, por exemplo, um funcionário da empresa Proforte morreu após o veículo em que estava com outros 3 colegas ser atacado por criminosos. O assalto aconteceu em uma estrada próxima à cidade de Lajeado, no Vale do Taquari. O assalto foi uma montagem de cinema, né? O carro da Proforte voltava de Lajeado, né? E na contramão vinha um caminhão, né? E começou a se direcionar sobre o carro forte, né? Na contramão. E o carro forte, ao tentar desviar, capotou. Capotou e o pessoal começou a metralhar, a fuzilar o carro forte. Após a ocorrência, o INSS passou a pagar pensão por morte aos dependentes do vigilante. Uma despesa mensal que, na visão do Instituto, deve ser assumida pela empresa Proforte, que foi acusada de não oferecer equipamentos como colete à prova de balas. Em uma ação regressiva, o INSS pediu que a companhia fosse obrigada a ressarcir os cofres públicos. Nós tínhamos a informação de que o vigilante que foi alvejado durante um assalto a carro forte não estava usando o colete à prova de balas, que é um equipamento de proteção individual obrigatório para os vigilantes. Fatalidades acontecem, viver e morrer são exatamente as nossas condições de seres humanos. Então, se houve uma fatalidade, o INSS simplesmente cumpre a sua obrigação constitucional, que é pagar o benefício de pensão por morte aos dependentes. Em primeira instância, o pedido foi negado. O INSS ainda recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas os desembargadores decidiram manter a conta sob a responsabilidade do Instituto. O que se discutiu no processo e se apurou foi que, dadas as circunstâncias e o que aconteceu, não houve uma situação de descumprimento dessas regras pela empresa, pelo empregador, mas sim uma fatalidade. Como a empresa conseguiu comprovar nos autos que tinha dado o equipamento necessário, tinha cumprido as normas de segurança, se julgou improcedente essa indenização. Esse desembargador federal explica que as chamadas ações regressivas têm sido cada vez mais frequentes no tribunal. O instrumento é uma forma de se evitar que todos os contribuintes do INSS paguem pelo erro ou pela negligência de alguns.
Nas situações em que a ação ou a omissão da empresa, seja porque não deu equipamento de proteção, seja porque desatendeu as normas de segurança, seja porque exigiu, por exemplo, uma jornada excessiva do empregado, seja porque não deu treinamento para o empregado, isso faz com que a empresa seja responsável por aquele dano que ela causou. Essa responsabilidade não recai daí no restante da sociedade, mas sim em quem deu causa ao dano. No Rio Grande do Sul, as companhias que transportam valores empregam cerca de 2.000 seguranças. E mesmo com cursos e treinamentos do efetivo, é preciso estar sempre atento para enfrentar momentos mais tensos. Porto Alegre é um problema, estacionamento próximo ao embarque e desembarque das viaturas. Temos um problema nos shoppings, no supermercado, na qual as caixas eletrônicas ficam muito no fluxo dos clientes. E aí tu está trabalhando, tu está fazendo segurança e as pessoas estão trabalhando na volta. É difícil porque tu não sabe quem é quem, é complicado. Todos os meses, 25 pessoas são assassinadas no Brasil por causa da orientação sexual. Esse é o lado mais violento da homofobia, que também aparece na forma de preconceito e discriminação. Eliane Wirtman mostra um exemplo de como essa reação da sociedade pode se manifestar no mercado de trabalho. Por causa do preconceito, ele esconde o rosto, mas não se cala. Ele comentou que ele não era preconceituoso, mas ele gostaria de me ajudar, queria me ajudar. E aí eu comecei a me perguntar, mas me ajudar por quê? Será que ele vai pagar minha faculdade? Vai me ajudar de alguma... Que forma é essa que ele quer me ajudar? Porque com relação a ser homossexual eu não precisava de ajuda. A suposta ajuda, segundo o ex-vendedor, foi oferecida pelo supervisor da loja onde trabalhava em Brasília. O episódio aconteceu pouco tempo depois dele ter revelado a colegas de trabalho que é homossexual. As manifestações de preconceito do supervisor não pararam por aí. E aí, com o passar do tempo, eu fui promovido e fiquei 3 dias no cargo. Quando foi isso foi numa sexta, quando foi numa segunda-feira, ele me chamou para conversar e me despediu. A justificativa? Renovação do quadro de funcionários. Mas um detalhe chamou a atenção. Ele foi o único a ser demitido. O que aconteceu com o ex-vendedor mostra que, ao contrário das ruas, onde a discriminação aparece de forma ostensiva e muitas vezes violenta, no mercado de trabalho a intolerância e a falta de respeito quase sempre ocorrem de forma velada. Este professor da Universidade de Brasília participou de uma pesquisa para analisar a homofobia no trabalho. Desde coisas bem simples, desde coisas sutis, com a questão de piadinhas homofóbicas. Tá? Passando de piadas homofóbicas a constrangimentos e humilhações no qual o indivíduo ele passa, né? E até mesmo isso comprometendo a sua progressão funcional, isso comprometendo a sua carreira. E eles têm mesmo motivos para se preocupar. Segundo este defensor dos direitos LGBT, sigla que identifica lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. Algumas pessoas chegam a investigar a vida pessoal dos funcionários antes de dar uma promoção, por exemplo. Quando há um resultado de que, sim, essa pessoa é homossexual, ela, de alguma maneira, ela é impedida dentro dessa empresa homofóbica, dessa empresa conservadora, dessa empresa que mantém um pensamento conservador, ela não vai ter muitas chances. E não é só nas empresas privadas que esse tipo de preconceito se manifesta. Um candidato aprovado em concurso para o cargo de agente da Polícia Federal foi excluído uma semana antes de terminar o curso de formação profissional. A justificativa era que ele apresentava um comportamento incompatível com a atividade policial. A instituição exigiu ainda que o concorrente apresentasse provas de que não é homossexual. O homem recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que condenou a União ao pagamento de indenização no valor de R$100 mil, além de todos os salários que ele deveria ter recebido ao longo dos 10 anos em que foi impedido de assumir o cargo. Ninguém pode ser punido pelo fato de ser homossexual. A ordem jurídica internacional proíbe tal comportamento
do Estado em relação ao administrado. E, ademais, a nossa Constituição Federal garante o direito fundamental à vida privada, o direito à honra e à imagem das pessoas. E este jovem policial foi agredido durante 10 anos nesses direitos fundamentais de sua personalidade. E esse não foi o único erro cometido pela Polícia Federal, segundo o relator do processo, desembargador federal Souza Prudente. Durante todo esse tempo, a União impôs a este agente de Polícia Federal provar que não era homossexual. Quem tiver algo para acusar, que traga a prova inequívoca que sustente a sua acusação. O problema central não está em aceitar ou não aceitar a questão do indivíduo ser ou não ser homossexual. Tá? A questão é respeitá-lo. Há um bom tempo, a legislação brasileira proíbe que os planos de saúde de idosos sejam reajustados apenas em função da idade. Mas algumas empresas ainda insistem na prática, que deixa muita gente desamparada no momento em que mais precisa. No Rio de Janeiro, uma operadora foi condenada a devolver tudo o que cobrou a mais dos segurados. Maria Lúcia tem 72 anos, mora sozinha e tem poucos gastos. A maior despesa mensal da advogada é com o plano de saúde. Ela conta que há 2 anos tomou um susto ao receber o boleto de pagamento. Um reajuste fez a mensalidade pular de R$ 463 para R$ 844, um aumento superior a 80%. Nossa, eu não acreditei, cara. Quando eu vi, falei assim, não é possível. Não é possível. Mas eu tenho que pagar. Depois eu vou ver. Né? Você primeiro tem que pagar para ver, né? E aí eu fiquei perdida realmente. Que é um gasto assim absurdo, de 400 e passar para 800 e tanto, 800 e sei quanto, muito caro. Ela não teve dúvidas, contratou um advogado e procurou a justiça. No nosso entendimento, esse aumento foi exorbitante porque beirou basicamente 83% de aumento, o que causava, na verdade, uma impossibilidade da própria segurada em arcar com essa prestação. Mesmo com as evidências de que o aumento da mensalidade havia sido abusivo, os responsáveis pelo plano de saúde recusaram qualquer tentativa de acordo. Resultado, o caso foi julgado por um juizado especial civil, que determinou não só o cancelamento do reajuste, como também o pagamento de R$ 4.500 como indenização por danos materiais. Para a Justiça, ficou provado que a empresa descumpriu uma lei que está em vigor desde 1998. Esse especialista explica que a norma estabelece regras para os reajustes feitos com base na faixa etária do segurado. Entre as medidas está que proíbe os planos de saúde de fazer distinção entre pessoas com mais de 59 anos na hora de definir o valor a ser cobrado. Não importa se a pessoa tenha 59, 60, 80, 90 ou 120. O preço tem que ser igual, não pode haver distinção. Uma outra vantagem que a lei trouxe, principalmente para os idosos, é que a diferença de preço na faixa etária mais elevada, que é acima de 59 anos, o preço praticado nessa faixa não pode ser superior a 6 vezes o praticado na menor faixa, que é de 0 a 18. Bruno lembra ainda que o Estatuto do Idoso, que é de 2003, reforçou a proibição de discriminação do idoso por parte dos planos de saúde. Mas as regras não intimidaram seguradoras como a CAARGE, Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, que oferecia o serviço a pessoas como a advogada Maria Lúcia. Na época, profissionais associados com anuidade em dia poderiam aderir a planos de saúde administrados pela CAARGE, que prometia mensalidades menores que as praticadas pelo mercado. O que parecia um ótimo negócio para os segurados não durou muito. O Ministério Público denunciou a CAARGE à Justiça Estadual depois de identificar indícios de desrespeito às duas leis.
Enquanto o processo estava em andamento, a CAARG transferiu toda a carteira de clientes para a Unimed Rio. Resultado, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, porque a Justiça entendeu que o réu deveria ser outro. Mas a decisão também não foi definitiva. O Ministério Público Estadual apresentou documentos segundo os quais quem deveria responder pelas pendências jurídicas era, sim, a CAARG. E aí surgiu um outro impasse. É que, como se trata de um órgão vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil, o foro apropriado para decidir o assunto era a Justiça Federal. O contrato assinado entre as duas operadoras de saúde deixou claro que a CAARG continuaria sendo responsável juridicamente por qualquer demanda envolvendo questões contratuais. A nova ação judicial já foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a ordem dos desembargadores foi taxativa. A CAARG deve revisar todos os contratos fechados depois de 1998. E, claro, devolver os valores cobrados a mais dos clientes com correção monetária e juros de mora de 1%. Para Bruno, uma decisão que serve de alerta para outras operadoras que ainda ignoram a lei. Quem eventualmente ainda estiver operando fora da norma, certamente deve se adequar com urgência, porque isso pode gerar um processo, um passivo judicial grave, inclusive gerando grandes prejuízos para a operadora. Maria Lúcia ainda não decidiu se vai voltar à Justiça para cobrar o que pode ter pago a mais. Mas tem uma certeza. Envelhecer no Brasil é difícil, né? E as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, né? Estão vivendo mais. Todos os dias, novos produtos chegam ao mercado. E mesmo quem adora essas novidades, normalmente não para pensar nas etapas que precisam ser vencidas por um fabricante para que a invenção ganhe as prateleiras. Uma das fases é a do registro da patente. O processo, que já costuma ser trabalhoso, estava ainda mais complicado por causa de uma exigência do Instituto de Propriedade Industrial. Você já viu isso antes? Um suporte para não deixar a garrafa de plástico, que está cada vez mais fininha, escapar das mãos. Talvez no ano que vem essa peça esteja à venda no mercado. É o Serve Fácil. Como vocês estão vendo aqui, é uma tampa, né? Ela vai acoplada diretamente na garrafa. Ela também evita que saia o gás do refrigerante, porque você pode guardar com essa tampinha. Ela tem uma válvula que veda completamente e a válvula só abre quando a gente aperta. Neste Museu das Invenções, no bairro Perdizes, em São Paulo, é possível encontrar criações mirabolantes ou outras mais simples que surgiram a partir de produtos que já existiam, só foram aperfeiçoados, como este chapéu. A inventora pôs uma capa de chuva dentro dele e criou algo novo. Esse aqui é um protótipo, né? Então esse aqui não é um produto final, esse aqui foi desenvolvido pela própria inventora, mas ele pode sim ter a parte impermeável, que se você guardar a capa de chuva molhada não vai ter nenhum tipo de problema de danificar o chapéu. Ainda tem os botões de rosa que nunca murcham, feitos de madeira, a mini máquina de lavar roupas íntimas. E que tal este prato para crianças feito em formato de onda? Quem inventou foi um paizão. Ele falou, mas o que tem para ajudar minha filha a comer, para não deixar cair a comida fora do prato? E olha só que legal a gente mostrar a evolução do produto. As invenções surgem geralmente das dificuldades do dia a dia. Aquele problemão pode virar um ótimo negócio. A Eunice, que mora aqui em Suzano, por exemplo, teve a ideia de criar um cinto para transportar a filha dela, Maria, com mais segurança. Como foi a criação desse cinto, Eunice? Então, a necessidade de estar todos os dias, né, rodando de Suzano para São Paulo, de 70 quilômetros diário, me deixou bastante insegura de estar com uma criança na garupa de uma moto. Então eu pensei em comprar um cinto de segurança para transportar o passageiro de moto. Só que eu não encontrei nem no Brasil nem fora, né? Fiz várias pesquisas e não consegui encontrar. Então me veio a ideia de por que não criar um, né? Aí desenhei e caseiramente nós costuramos aqui, é o protótipo que eu uso já há quase um ano.
De tanto ser procurada por motociclistas que aprovaram um novo cinto de segurança, a supervisora de alimentação decidiu seguir os passos de inventores mais experientes, registrar a ideia. Eu procurei a Associação Nacional dos Inventores, né, por conta de não ter conhecimento algum nessa área, e aí fui orientada dos passos que tinham que ser tomados para registrar essa patente no INPE. E aí a gente tomou todas as medidas necessárias para garantir a segurança dessa ideia, né? E hoje nós temos essa patente registrada no Brasil e em mais 148 países. Eunice pediu ajuda, mas qualquer inventor pode procurar pessoalmente o INPI, no Rio de Janeiro, e fazer o registro. Uma providência importante para evitar que outras pessoas copiem e vendam o mesmo produto. Havendo a descrição do conhecimento, da ideia, vem e segue todos os manuais, enfim, que é a parte formal desse pedido, e é ingressado hoje, inclusive, por meio eletrônico. Então não há nenhuma dificuldade sobre o ponto de vista de assessoramento. Mas, de acordo com o Ministério Público, uma regra imposta pelo Instituto estava dificultando ainda mais o processo. É que, na ausência do inventor, apenas os agentes da propriedade industrial, que são profissionais reconhecidos pelo INPI, podiam dar entrada no pedido. A exigência causava polêmica e acabou sendo questionada nos tribunais. Ao analisar o caso, a Justiça Federal determinou a suspensão de todas as portarias que normatizavam a profissão. O que nós pedimos na ação é que fossem afastadas todas as restrições que eram impostas pelo INPE sem base legal. Na verdade, a lei não prevê muitas das obrigações que o INPE acabava exigindo por meio de resoluções e portarias. A sentença é recente e confirmou uma decisão liminar de 2010. Em caso de descumprimento, o INPI pode ser multado em até R$100 mil. O INPI já começa a cumprir essa ordem, a partir da revogação dos atos que estabeleceram as condições de atuação dos agentes. Hoje, o cenário, a partir da sentença de primeira instância proferida nessa ação, é de que o INPI aceita pedidos de representação, seja de agentes, seja do próprio interessado, ou seja de qualquer outro mandatário que for estabelecido pelo interessado. E olha que protocolar o pedido junto ao Instituto é só a primeira etapa do processo. Dependendo do caso, o registro de uma marca ou patente pode mesmo ser demorado. É o que ocorre, por exemplo, quando alguém contesta a criação apresentada. Anderson e o amigo Tiago, que já passaram por algumas frustrações, agora apostam numa assessoria para tirar a ideia do papel. A gente descobriu que a gente tem um passo mais importante a ser dado, né? A gente precisa se reorganizar mais ainda, a nossa patente precisa ser blindada de forma melhor e mais adequada para a gente não ter futuros problemas, né? A ideia de Eunice está nas ruas e a invenção protegida. E uma garantia que vem acompanhada de outra certeza: o equipamento traz mais segurança e tranquilidade. No trânsito, eu encontro muitos pais transportando criança não com a mesma segurança que eu transporto a minha filha. O que passa pela minha cabeça é que as pessoas deveriam se preocupar muito mais com o seu garupa. Quando minha mãe põe cinto, eu sinto mais segura, sinto mais presa, muito mais divertido. Proteger a biodiversidade. Foi isso que a Justiça Federal levou em conta para proibir a execução de um projeto que pretendia urbanizar um trecho de praia em João Pessoa, na Paraíba. É que, da forma como foi planejado, o empreendimento poderia impedir a reprodução de tartarugas marinhas que ainda frequentam a região. Uma cidade privilegiada. Apenas na área urbana de João Pessoa são 24 quilômetros de praia. E ao contrário de outras capitais, por aqui o mar é próprio para banho em toda a extensão. Neste trecho, a placa alerta: o visitante está em uma área de proteção ambiental. Na Praia do Bessa, a água é esverdeada, os coqueiros são altos e tem ainda essa vegetação rasteira conhecida como restinga.
Apesar de ficar no centro da cidade, a praia está praticamente intocada. A faixa de areia, que tem quase 2 quilômetros, recebe ilustres visitantes, as tartarugas marinhas de Pente. Que é uma raridade ter tartarugas marinhas numa cidade tão antiga como João Pessoa, desovando em frente a casas, a prédios como a gente tem aqui. Então tem que ter essa intervenção para que o ciclo reprodutivo da tartaruga consiga se completar. O ciclo reprodutivo das tartarugas marinhas começa em setembro e dura 8 meses. Neste ano, foram 142 ninhos. Este aqui é um dos últimos. Em breve, os ovos vão eclodir e as tartarugas vão se juntar a mais de 13 mil filhotes que nasceram nesta estação. Mas esse cenário de proteção enfrenta uma ameaça. É que a Prefeitura propôs a implantação do projeto Orla. Trata-se de uma proposta de urbanização da área que prevê a construção de uma pista para a circulação de veículos, um estacionamento, calçadão e até uma ciclovia. Um morador não gostou nada da ideia, recolheu mais de 7 mil assinaturas e levou o caso aos tribunais. A decisão foi favorável, a sentença foi favorável, embasada em 2 aspectos ambientais. O primeiro deles diz respeito à vegetação de restinga, que é considerada de preservação permanente. O segundo aspecto da sentença, que realmente foi o mais decisivo, é a reprodução da tartaruga marinha de Pente, que é um animal seriamente ameaçado de extinção. Impedido de executar o projeto, o município recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Os desembargadores mantiveram a decisão que proíbe a execução das obras. A novidade é que foi reconhecida a possibilidade da criação de uma nova proposta de urbanização no local. Mas a decisão deixa claro, as intervenções só podem ser realizadas se obedecerem às normas ambientais vigentes. A Prefeitura da capital paraibana garante que já havia apresentado os estudos de impactos ambientais. O secretário de Planejamento insiste que a intervenção pretendida não iria ameaçar a qualidade de vida dos moradores e nem o ciclo reprodutivo das tartarugas. Continuava sem transporte, sem circulação de veículos naquela parte, como é hoje. Iríamos acrescer apenas ciclovia, que é uma coisa bastante compatível, né, com a questão ambiental. Preservando toda a natureza, urbanizar, iluminar, dar mais segurança. E certamente isso traria mais frequência à praia, isso é verdade. Daí talvez as pessoas que requereram preferissem que a praia continuasse um tanto deserta como é hoje. O município já avisou que vai elaborar um novo projeto e que dessa vez a proposta terá a participação de associações, moradores e ambientalistas. Para a Rita, a conciliação de tantos interesses é uma missão impossível. Não há possibilidade técnica de manter calçada, tartaruga e praia ambientalmente correta. O meio ambiente precisa ser conservado, não só pela tartaruga, né, pelo direito da tartaruga de continuar existindo, mas pela qualidade de vida dos peçoenses a médio e longo prazo. E o Via Legal termina aqui. Você pode rever as reportagens mostradas hoje e também as edições anteriores do programa acessando nossos canais na internet. Na próxima semana tem outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!